Bruno Valverde Cota, seja bem-vindo a esta rubrica de empreendedorismo. Hoje começamos por falar, em relação a este tema concreto, quais os principais problemas, ou se quisermos, quais as principais limitações que Portugal tem nesta fase e que certamente terá que corrigir para se conseguir tornar ainda mais empreendedor. Antes de mais, boa tarde. É importante termos consciência do enquadramento empresarial e económico do país para responder a essa questão. Nós vivemos nos últimos anos um acelerado processo de mudança ao nível dos processos, mudança ao nível tecnológico, inclusive mudança ao nível dos consumidores. Dou-lhe um exemplo. Enquanto que a rádio demorou 37 anos para atingir 50 milhões de utilizadores, temos que o iPod demorou simplesmente 2 anos, ou seja, neste momento há uma grande propensão por parte dos consumidores e das pessoas para novos padrões comportamentais. Ao mesmo tempo, um aumento da diversidade social, ou seja, temos várias pessoas com diferentes gostos, com diferentes estilos de vida a viverem no nosso Portugal, crescentes assimetrias económico-sociais. Se formos ver e comparar o primeiro quintil e o quinto quintil do rendimento dos portugueses, verificamos que nos últimos 10 anos as assimetrias económicas e sociais aumentaram. E é neste enquadramento onde há maior competitividade, quer ao nível político, quer ao nível empresarial, e a globalização é um processo totalmente irreversível, onde nós chegamos a um ponto de situação em que a dívida das empresas passou de 100% do PIB em 2000 para 140% em 2010. A dívida das famílias passou de 80% do PIB para 130%. A dívida pública é já superior a 100% do PIB, quando em 2000 era apenas 50%. E para agravar tudo isto, o indicador de competitividade do nosso país, e se olharmos para a dívida externa bruta, ultrapassou 240% do PIB. Ou seja, o dobro daquilo que era em 2000. E para mim, um outro aspecto que, no meio de todos estes ingredientes, tornam a situação de Portugal extremamente desafiadora. A falta de confiança que existe neste momento nos portugueses, nos mercados, a descredibilidade que existe ao nível político, e há que atacar todas estas questões. Olhando para aquilo que deve ser feito para que Portugal se torne mais competitivo, em parte também é dar confiança e esperança aos portugueses? É sem dúvida dar confiança, e a confiança dá-se através do exemplo. É esse exemplo que nós, em 39 anos de democracia, não tivemos em abundância. Ou seja, nós, nestes 39 anos que vivemos de democracia, os nossos políticos, os nossos gestores da vida pública foram pessoas que, em grande parte dos casos, não sabem o que custa a um português levantarem cedo, levarem as crianças ao colégio, terem que ter dinheiro para pagar as despesas das suas famílias. Aliás, nós atualmente em Portugal já temos pobreza. E claramente aquilo que nós precisamos, para além da confiança, é termos pessoas com conhecimentos técnicos, com capacidade de gestão para gerir a nossa empresa, o país, o Estado, que no fundo é uma grande organização, com foco, com objetivos, com metas. Qual é o Portugal dos nossos filhos e qual é o Portugal que nós queremos para os nossos netos? Estas questões nunca se puseram. Nós temos tido medidas avulsas, umas vezes é o aeroporto, outras vezes é o TGV, outras vezes são questões de voos, agora mais recentes, que passaram aqui por Portugal. Mas o que é que Portugal quer ser? Em que setores é que se quer diferenciar? Tivemos várias paixões, tivemos a paixão da educação, tivemos a paixão do turismo, mas mais do que paixões, nós precisamos de criar um verdadeiro plano com objetivos mensuráveis para Portugal e depois, obviamente, criar as iniciativas necessárias para atingir esses objetivos. No fundo, como se faz em qualquer empresa. Qual é a empresa que consegue ter sucesso se não tem objetivos e se não tem um plano? Conhece? Eu não.
Bruno Valverde Cota, muito obrigado pela sua análise. Quanto a si já sabe, a rúbrica de empreendedorismo regressa na próxima quarta-feira com mais dicas para que Portugal e as empresas se tornem mais empreendedoras.